Hoje nós tivemos uma pequena alteração na agenda de palestras e a exposição do nosso irmão Carlos Roberto Rebelo foi antecipada, né? E o Rebelo, trabalhador aqui da casa, hoje vai nos falar sobre como está a tua relação com a espiritualidade. Então, querido irmão, que a espiritualidade te ampare e que possamos ouvi-lo com atenção. Boa noite a todos, que a paz de Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas, nos envolva. Na próxima vez eu vou pedir para trocar de novo a minha palestra, porque daí a casa está cheia, né? Então daí a turma pensa que pensava que era a Cris, aí Cris, ó, roubei os teus ouvintes. A proposta justamente do tema da gente tratar como está a tua relação com a espiritualidade, ela tem muito a ver com a nossa vida e com a nossa relação com o próprio espiritismo. Mas nós sempre gostamos de iniciar as nossas explanações com algumas questões, em especial abordando a codificação espírita, para que a gente possa entender ou compreender aquilo que Kardec quer nos elucidar. E nós gostaríamos de começar com a pergunta 149 de O Livro dos Espíritos. E por que ela? Porque nós, quando adentramos ao estudo do Espiritismo, nós observamos que os Espíritos asseveram que a doutrina espírita seria a terceira revelação de Deus à humanidade. A primeira nós teríamos com Moisés, a segunda revelação com o Cristo e a terceira com o Espiritismo. E aí nos debruçamos nas obras da codificação e nas outras obras complementares e começamos a querer entender, na verdade, qual seria ou quais seriam essas revelações que o Espiritismo iria trazer, diferente das demais crenças. E a gente traz essa pergunta de número 149 de O Livro dos Espíritos, porque ela é uma que eu considero das maiores revelações da doutrina espírita. Porque ali Kardec vai perguntar o que acontece com a alma no instante da morte. As demais religiões, mesmo sendo espiritualistas, sabendo que além do nosso corpo físico existe em nós o que chamamos de alma ou espírito encarnado, e que sobrevive à morte do corpo físico, no entanto, nós muitas vezes divergimos das demais religiões do que acontece com a gente ou com esse espírito depois que desencarna. Então a resposta dos espíritos é o que a gente caracteriza uma grande revelação, porque eles dizem que no instante da morte o espírito, ou seja, nós voltamos a ser espírito, que nós voltamos ao mundo dos espíritos de onde a gente se apartara momentaneamente. Então nós descobrimos com esta resposta dos espíritos que nós não fomos criados junto com o corpo, que nós já temos uma pré-existência, nós já éramos espíritos formados com essa nossa capacidade intelectual e moral, e que retornamos num processo reencarnatório para nova aprendizagem, para que a gente possa crescer e evoluir. Diferente das demais crenças, não é um ataque nem uma crítica, porque todos nós, sendo pelo menos espiritualista e acreditando que a alma sobrevive, independente de ser espírito ou não, trabalhamos para que a gente, ao deixar esse corpo, esteja numa situação melhor no mundo espiritual. Mas para nós espírita é algo a mais. Mas tem ainda na pergunta 150 mais um esclarecimento que vai fazer com que a gente compreenda o tema da noite.
Ele pergunta: a alma após a morte, ela então conserva a sua individualidade? Porque se nós sobrevivemos, voltamos para casa, então ela preserva ainda, conserva essa individualidade. Eu, rebelo, ao desencarnar, vou continuar sendo exatamente quem eu sou, com o meu conhecimento, com a minha atual evolução espiritual? E os espíritos dizem que sim, jamais perderemos a nossa individualidade. E eles ainda completam com uma pergunta, né? Que seria ele se não a conservasse? Então notem que eles estão dizendo para nós que se eu desencarnasse hoje, eu continuaria sendo a mesma criatura. Se a Salete desencarnasse hoje, ela também continuaria tendo a sua individualidade. Ela continuaria amando seu filho, não sei se continuaria amando o Pita, né, porque vai se livrar, né, mas ela diz que vai. Mas esse amor de mãe, de marido, de mulher, de amigo, de companheiro, ele não se perde. E aí nós vamos começar a entender, em especial, o que Kardec vai abordar, por exemplo, no Livro dos Médiuns, lá no capítulo 1, quando ele vai tratar de um capítulo intitulado assim, olha, há espíritos. Então Kardec abre o Livro dos Médiuns com uma pergunta. Ele faz inúmeras reflexões, mas em um dado momento ele leva o leitor, ou aquele que não acredita nesta possibilidade da comunicabilidade com os espíritos, de nós mantermos essa individualidade, ele manda lá no item 6 que a gente abstraísse de tudo isso que a gente pensa, mas que, levando em consideração a realidade dessas comunicações, que pelo menos aquela criatura que não acredita, que ela a admitisse como uma hipótese. Então Kardec diz assim, você não acredita? Beleza, mas vamos levar isso como uma hipótese. E ele nem determina se é uma hipótese verdadeira ou pouco provável ou não provável, não. Ele leva para a linha da hipótese. E diz para que eles deixem de lado tudo aquilo que os leva a não crer nessa possibilidade, para que eles possam, baseado nessa hipótese de que a alma sobrevive depois do corpo e que ela mantém assim a sua individualidade, então ele vai levar o leitor a fazer alguns questionamentos. O primeiro deles é que se o ser pensante que existe em nós e que existe durante esta vida não mais pensa depois da morte. Então, nessa hipótese, ele está nos dizendo assim, vamos supor que você saia daqui do corpo e que você é um ser que pensa, mas vamos supor, será que depois da morte eu não vou pensar mais? E aí, se você entende que você começa, que você pode pensar, né, então que se eu continuo a pensar, será que eu estaria inibido de pensar naqueles a quem eu amei? Ou seja, será que a Salete, ao desencarnar, sabendo que ela continua pensando, e que pensa naqueles seres, será que ela não ia pensar naqueles que aqui ficaram e que ela amava? E depois ele diz que se pensa nestes, será que não cogita de se comunicar com eles? Eu estou do outro lado, eu sei que penso, eu penso nos que amei, penso nos meus filhos que ficaram aqui, no meu marido, ou na minha mãe, ou no meu pai. Será que eu pensando e pensando neles, eu não teria esta possibilidade de pensar e me comunicar com eles? Ele pergunta também no item 4, que podendo estar em toda parte, não poderia então estar ao nosso lado? E aí, quando a gente reflete acerca desta pergunta de Allan Kardec, a gente também se reporta ao item 87 de O Livro dos Espíritos, onde ele pergunta, né, ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Será que ao desencarnar todos nós iremos nos aglomerar num único lugar? Porque hoje a gente fala assim, a pessoa desencarnou e foi para o umbral, né? Mas o que é umbral?
Será que ele é um lugar apenas? Mas quando você mergulha nas obras de André Luiz, você vai ver que este umbral, ou essa região ligada à crosta terrestre, ela tem inúmeras partes, e ali existem inúmeros espíritos, dependendo do que ele pensa, do que ele viveu, no que ele está fixo, ele vai estar naquela região acompanhado de outras pessoas. Mas eu também gosto de refletir acerca dessa pergunta, porque Kardec obtém como resposta dos espíritos que eles, os seres que desencarnaram, eles estão por toda parte, que eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Então, eles estão por toda parte, inclusive do nosso lado. Em qualquer lugar onde eu vá, onde eu esteja, sozinho, entre aspas, eu posso ter a certeza que sempre terei do meu lado uma companhia ou várias companhias espirituais. Então, daí ele pergunta no item 5º, né? Então, sabendo que eles estão por toda parte, né? Que podendo inclusive estar ao nosso lado, não pode então comunicar-se conosco? E aí, retornando à pergunta número 87, se ocupam os espíritos numa região circunscrita no espaço, ele diz assim, olha, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos, e tende muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando e sobre vós atuando sem o perceber. Então, eles não só estão do nosso lado, como estão atuando, agindo sobre nós, nos conduzindo, nos influenciando ou se afinizando conosco. Como diz Haroldo Dutra Dias em uma de suas exposições, às vezes a gente acha que os espíritos, para que eles influenciem na nossa vida, é necessário que eles estejam ao nosso lado. Mas ele diz assim, a partir do momento em que eu emanei um pensamento, bom ou mal, automaticamente eu estarei me conectando com milhões de outros espíritos que estão por aí pensando igual a mim. Então esse espírito pode estar ao meu lado, a 100 metros de distância, a 1 quilômetro, a 1000 quilômetros, ou a milhares ou a centenas de milhares de quilômetros distante de mim. Mas estaremos nós interligados, unidos por este mesmo pensamento. E aí a gente acha que está sozinho, né? Então eles influenciam. Daí ele diz assim, aqui pode então por meio do... Se pode, né? Se não pode, por exemplo, pelo envoltório fluídico, atuar sobre a matéria, por que não poderia atuar sobre nós? Então a gente aprende que nós temos esse corpo físico, nós temos o nosso espírito, mas além disso, Kardec nos apresenta um outro corpo, que ele vai denominar de perispírito. E esse perispírito ele pode fazer com que objetos se movimentem. Então a gente às vezes ouve falar de situações em que houve movimento de objeto, fogo que pegou em algum lugar provocado pelos espíritos, barulhos, ruídos, pedras que são lançadas. Então ele diz, se ele pode fazer isso, por que não pode então atuar sobre nós, um ser inanimado? E que podendo então atuar sobre nós, por que ele não poderia, por exemplo, atuar sobre a nossa mão e fazer escrever? Aí a gente começa a entender a situação, por exemplo, de Francisco Cândido Xavier, de Divaldo Franco, de José Raul Teixeira e de tantos outros que pela mediunidade da psicografia tem o seu braço e a sua mão usada pelos espíritos para que possam escrever, transmitir as suas mensagens. Então, que pondo então a fazer ele escrever, não lhe poderia então responder perguntas e transmitir os seus pensamentos. Então nós entendemos através dessas perguntas que sim, os espíritos influenciam, ao tal ponto de que Allan Kardec vai dizer no final desse capítulo que não cabe mais ao espiritismo provar que os espíritos existem. Ou daquele que duvida, cabe a ele provar que nós espíritas estamos errados. E aí, no Livro dos Espíritos, lá na segunda parte, nós vamos encontrar 102 itens onde Kardec aborda esta influência dos espíritos. São vários capítulos, vários títulos, onde ele diz que os espíritos
não só estão por toda parte, mas eles estão influenciando no nosso dia a dia. E retornando ao Livro dos Médiuns, quando Kardec vai tratar da influência que esses espíritos exercem no meio, ele diz uma coisa muito interessante para a nossa reflexão. Ele diz assim, olha, fora erro acreditar que alguém precisa ser médium para atrair a si os seres do mundo espiritual. Então ele diz, é um erro a gente achar que somente atrai para perto dele espírito aquele que é médium. Quando a gente fala de influência dos espíritos, tu diz assim, mas eu não sou médium, eu não sinto. Kardec deixa claro, essa influência que eles exercem sobre nós não tem nada a ver com mediunidade. É lógico que aí a gente tem que recorrer ao item 115 do Livro dos Médiuns, onde Kardec diz que todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é por este fato médium. Mas só é caracterizado aquele que tem ela muito ostensiva. Mas todo aquele que sente num grau qualquer a influência dos espíritos é médium. Se nós temos do nosso lado um anjo de guarda que nos inspira a fazer a coisa correta, e temos alguém do nosso lado que não gosta de nós, nos influenciando a fazer algo equivocado, nós poderemos não ser médiuns ostensivos, mas somos médiuns inspirados, somos médiuns intuitivos. E muitas vezes, do nada, sentimos arrepio, sentimos calafrios, sentimos felicidade que a gente não explica de onde, sentimos tristezas que a gente não sabe de onde, sentimos saudades que a gente não sabe de onde. Tudo isso são situações em que nós somos, sim, caracterizados como médiuns. E não o sabemos. Mas ele diz, a faculdade mediúnica, ela em nada influi para isso. Ela mais não é do que um meio de comunicação. Então a mediunidade é para que um espírito lá do outro lado, se alguém quer transmitir uma mensagem, por exemplo, a Salete, ele me usa como ferramenta, né? Eu vou transmitir, então esta é a situação da faculdade. Mas ele diz que nós nos reunimos pela simpatia. E diante de tudo isso que nós falamos, desta longa introdução e desta longa reflexão, a pergunta que nos cabe é: como está a tua relação com a espiritualidade? Porque eu comecei a falar e eu vi que tem gente que ficou quieto, assustado, arregalando o olho. Quem está do meu lado? Com quem eu estou dialogando diariamente? Eu me lembro que quando eu fui montar esta exposição doutrinária, foi assim numa época de muita correria. Então, às vezes, o tema ele vem justamente com essa pergunta. Você está lá do nada, fazendo algumas atividades suas do dia a dia, e vem essa pergunta na tua cabeça. Como é que está a tua relação com a espiritualidade? E, na realidade, essa pergunta vem não porque o Rebelo é expositor e médium. Não. E nem porque eu estou estudando espiritismo, e nem porque eu sou expositor. Muitas vezes ela vem porque nós estamos fugindo daquilo que é a forma correta de agir. Então aquilo vem como um freio. Como está a tua relação com a espiritualidade? E depois a coisa vai se desenvolvendo. Mas eu tinha pouco tempo para apresentar o trabalho, e de repente conversando, e a minha filha, o que foi, pai? Eu tenho que montar uma palestra. Tenho 2 dias para isso. Ela assim, vai lá no tal do chat GPT. Né? Fácil, né? Ela assim, não, o que é isso, minha filha? Isso é uma tal de inteligência artificial. Tu bota lá, eu quero fazer uma palestra, você diz o tema, você diz os autores, dá alguns tópicos que você quer fazer, e ele monta uma palestra para ti. Eu digo, sério? Eu digo, duvidou, a gente duvida, né? E eu peguei e fui lá, abri o tal do chat GPT, digitei, quero uma palestra com o título, como está a tua relação com a espiritualidade? Eu quero que ela venha baseada nas obras de Allan Kardec, Emmanuel, fui citando alguns atores, eu quero fazer algum item assim, assim, assim. E não é que o danado aprontou uma palestra para mim inteirinha. Eu fiquei até com inveja, fiquei com ciúme dele.
E aí eu comecei a ler aquela palestra, mas o assunto, o tema é como está a tua relação com a espiritualidade. E para que aconteça essa relação, quem aqui pode se considerar médium? Vamos lá, quem poderia levantar a mão e dizer assim, não, eu acho que eu sou médium. Todo mundo é médium aqui? Alguém sente a presença de alguém do lado? Você já ouviu a presença de algum espírito? Ninguém ouviu nada? Então, quando a gente aprende com Allan Kardec que cada vez que um espírito se aproxima de nós, se ele é bom, se ele é mais ou menos, se ele é maldoso, se ele é mal intencionado e por aí vai, ele nos causa algumas impressões. Então há uma vida. Então eu li aquela palestra, mas ela não tinha alma. A gente sabe que esse chat GPT é uma ferramenta incrível. Mas, gente, você não tem ideia do que você pode construir dentro daquilo ali. Até com um trabalho que a gente vai fazer, inclusive até dentro do centro espírita, sim, mas dependendo do que você vai fazer, ele tem que ter alma, e eu não senti alma naquilo ali. E eu fiquei preocupado, digo, eu não posso fazer uma coisa tão fria. Aí, no outro dia, apontando com aquela palestra na cabeça, eu peguei um fonezinho, comecei a escutar e dançar dentro de casa, sozinho. A gente tem esses atos de loucura, né? Você já botou uma musiquinha no celular, botou um fonezinho no ouvido, todo mundo olha, o cara tá doido, eu dançando. E começava a cantar, olhando do lado para o outro, e comecei a me fixar na minha prateleirinha, que tinha ali uma linha de livro bem compridinha, e eu dançando e olhando, e de repente eu dei uma parada, fiquei olhando, e eu estava dançando uma música, eu estava escutando uma música que é uma música gostosa, né? Eu não sei se vocês conhecem, o nome da música é Fique do Meu Lado. Alguém conhece essa música, gente? Ninguém conhece essa música? E se eu falar para vocês que é aquela música Stand By Me? Todo mundo conhece a música Stand By Me? Aquela música de rua, todo mundo conhece, foi gravada com os caras. Então essa música é muito gostosa de dançar. Eu estou sozinho dançando Stand By Me, cantando, feliz da vida, e de repente eu paro, é ali. Eu peguei a cadeira, fui no meio do livro, puxei o livro. Obsessão, instalação e cura. Abri num capítulo falando dessa relação e desse bingo. Aí eu desci, mas eu continuei dançando e parecia que alguma coisa me dizia, não é isso, é mal, tem mais. E aí eu fixei, fui indo mais para a direita, fui olhando, é ali. Puxei um outro livro, Educação e Vivência, de José Raul Teixeira. Aí eu abro o livro, por acaso, e caio no capítulo 17, Relacionamento com os Espíritos. Aí
resolver, achando que os espíritos estão aqui na casa à nossa disposição para resolver os nossos problemas pequenos. Vemos aqueles que anseiam por triunfar no mundo dos negócios graças à intervenção dos espíritos. Então, às vezes, a pessoa quer mudar de emprego, quer ir para alguma situação e busca na casa espírita uma resposta. Ah, será que eu monto o meu negócio? Será que eu vou prosperar? Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu vou me dar bem na vida? Eu sempre digo para a pessoa, digo assim, olha gente, esse aí é um problema seu. Porque na realidade fui eu que lá no mundo espiritual planejei a minha vida, eu fiz um planejamento reencarnatório e eu não tenho acesso à folha reencarnatória de ninguém. E vocês também não têm a minha, tu tem? Se alguém tiver acesso à minha ficha reencarnatória e puder me dizer alguma coisa, por favor, tá gente? Mas a gente não sabe. A gente não sabe se o sofrimento de hoje é a salvação desta alma que se perdeu em outros tempos. Então, na Revista Espírita de 1865, Kardec diz que o espírito humano ele move-se e se agita sob três influências, ou sob a influência de três causas, que são, ele diz, a reflexão, a inspiração e a revelação. Mas nós vamos falar só da inspiração, porque ali na inspiração ele diz uma coisa interessante, ele diz assim, olha, esta influência que os espíritos extraterrestres, ou seja, aqueles desencarnados, que estão ali misturados aos nossos meios, estão do nosso lado, nos ajudando nessas reflexões, eles os fazem assim, como uma nova força para nos ajudar a progredir, a ir mais longe. Então a função desses espíritos é nos ajudar a progredir, a mudar a nossa forma de pensar, a mudar a nossa forma de agir. E nós podemos recorrer a eles sim para solicitar isso. Lá no item 910, Kardec pergunta se o homem pode encontrar nos espíritos uma assistência eficaz para superar as suas paixões. Para entender se eu posso me libertar dessas mazelas que me arrastam e que arrastam para mim esses irmãos ainda infelizes do outro lado, desavisados, que vêm para cá nos atormentar. Eu posso me libertar dessas paixões que os atrai, a inveja, o orgulho, o egoísmo, a avareza, tudo isso eu posso me livrar? Ele diz que sim. Se ele pedir a Deus e ao seu bom gênio com sinceridade, olha, é preciso ser sincero, é isso que eu quero realmente, porque os espíritos dizem que muitas vezes nós procuramos ou pedimos algo que na verdade nós não queremos, porque está bom assim. Então se você pedir com sinceridade, os bons espíritos virão certamente ajudar. E eles dizem por que eles vêm? Porque é missão deles. Ou seja, é missão desses espíritos estarem ao nosso lado e nos ajudar. E aí no item 491 ele vai perguntar qual é a missão do espírito protetor. Porque quando nós falamos da relação com a espiritualidade, nós compreendemos através do espiritismo que nós temos um espírito protetor, um anjo de guarda, seja o nome que você der a ele. Você pode chamar ele de José, de Maria, de Paulo, de qualquer nome você pode dar ao seu anjo guardião. Mas cada um de nós temos esse espírito ao nosso lado e é um espírito de uma hierarquia acima da nossa, ou seja, no mínimo eles estão na categoria dos bons espíritos. Porque se eles fossem imperfeitos, o que ia acontecer? Ele ia encostar do meu lado, eu ia ter as minhas paixões más, ele ia se abraçar comigo e aí eu e o meu anjo de guarda o buraco. É por isso que eles têm que ser superior, porque por mais que eu pense coisas equivocadas, ele não vai se envolver nisso. Ele vai se afastar e vai deixar a hora certa para voltar. Então a missão dele é como a de um pai para com seus filhos. Ele está aqui para nos guiar, ele está aqui para nos auxiliar, para nos dar conselho, para nos consolar, para nos consolar diante das nossas aflições. Então ele diz, interrogai os vossos anjos guardiões, estabelecei entre eles e vossa termo intimidade, né? Se ligue com ele, tenha essa intimidade com ele. Quem aqui conversa diariamente com o seu espírito protetor? Ninguém conversa, gente. Como está a tua relação com a espiritualidade? Você tem um anjo de guarda e você não recorre a ele?
não receeis fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai estar sempre em relação conosco. Sereis assim mais fortes e mais felizes. Por isso que a gente é infeliz, por isso que a gente é fraco. Porque nós temos uma ferramenta para nos alegrar e nos fortalecer e nós deixamos isso de lado. Nós esquecemos de nos relacionar com esses espíritos amigos. E ainda prossegue Kardec, dizendo assim, ó, são essas comunicações de cada dia com o seu espírito familiar, com o seu anjo protetor, que farão com que nós sejamos médiuns, todos nós, ignorados hoje, mas que manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem mar. Nós estamos, através dos nossos anjos de guarda, exercitando em nós a mediunidade. Então tem gente que vem para o centro espírita, ele quer participar de um estudo da mediunidade, ele quer interagir com os desencarnados, mas ele passa 24 horas do dia sem sequer pedir ajuda ou socorro aos espíritos protetores. Mas é interessante que a gente diz, quando Kardec diz que esse contato fará com que venham a ser médios aqueles que são ignorados, ele vai nos tirar lá do primeiro parágrafo do item 115, onde todo aquele que sente no grau qualquer a influência desses espíritos é por fato médium, para nos levar a outra categoria daquele que a tem em ostensividade. Para que a gente possa entender, nós vamos pegar um texto da Revista Espírita de 1859. Nesta revista, Allan Kardec traz um título dizendo assim, olha, intimidade de uma família espírita. Kardec visita esta família e passa a analisar o dia a dia desta família. E ele conta a história desta família. Quem quiser buscar na Revista Espírita de 1859, vá lá. O título é Intimidade de uma Família Espírita. É um texto de chorar de emoção. Ele diz assim, olha, a senhora G enviuvou há 3 anos, ficando com 4 crianças. O filho mais velho é um amável rapaz de 17 anos e a filha mais jovem, uma encantadora menina de 6 anos. Então o pai desencarna, porém antes de desencarnar, ele reúne toda a família e diz para eles, olha, sinto que Deus está me chamando e eu vou partir. Eu terei que deixá-los, mas não fiquem preocupados, porque eu não estarei mais ausente do que se fosse fazer uma breve viagem. E aí ele chama os filhos e diz para o mais velho, você irá assumir a situação hoje de pai. Você será aquele responsável pelos teus irmãos e irá ajudar a tua família. Ele olha para a esposa e diz, olha, a vida será difícil, imagina lá em 1858, 59. A vida será difícil, a luta será árdua, mas com fé, com esperança e com muito amor, vocês conseguirão superar as dificuldades. E olha para os filhos e diz para eles assim, ó, e não façam nada para que vocês venham a desgostar a tua mãe. E diz ainda para os filhos e para a esposa que uma vez por semana ele viria ter com eles. Então esse pai, uma vez por semana, se reunia com a esposa e com os filhos. E, inclusive, ele passava orientações a todos os filhos. E Kardec diz assim, olha, é um espetáculo verdadeiramente edificante presenciar a intimidade dessa piedosa família. Então Kardec esteve lá, ele acompanhou essa reunião, acompanhou esse diálogo. Ele não diz como o pai se manifestava, mas pelo que a gente vê, o pai se materializava ali, uma vez por semana.
E os filhos cuidavam para não fazer nada, absolutamente nada que desapontasse. E ele diz assim, olha, alimentados pelas ideias ou pelas nossas ideias espíritas, essas crianças não se consideravam absolutamente separadas do pai. Elas sabiam que o pai estava com eles. Para elas, ele está presente e temem praticar a menor ação que o possa desagradar. E diz assim, ó, como são belas essas reuniões na sua tocante simplicidade. Como tudo ali fala ao coração, como podemos sair dali sem estar impregnado pelo amor, pelo bem. Nenhum olhar de mofa, nenhum sorriso cético vem perturbar o piedoso recolhimento. Então, uma vez por semana o pai vinha. Aí a gente começa a entender o que está lá registrado no capítulo 28 de O Livro dos Médiuns, do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, que é a coletânea de prece. E lá Kardec traz uma mensagem, uma oração para os médiuns, e ele inicia essa prece dizendo que nos últimos tempos, diz o Senhor, difundirei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonhos. Nesses dias difundirei do meu Espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Porque às vezes a gente vê uma mensagem, eu me lembro que um companheiro dizia assim, tá, Ribeiro, mas isso aí é um evangelho no lar. Eu disse, não, gente, o evangelho no lar a gente se reúne hoje para fazer as orações. Não tem fatos mediúnicos. Apesar de que, com certeza, quando você faz o evangelho no lar, estão ali do teu lado não só os nossos espíritos, anjos de guarda de cada um, mas também outros espíritos familiares, como também outros espíritos que estão da nossa família desviados e que precisam aprender. Para mim seria uma grande alegria se todos os dias, quando fosse fazer o evangelho no lar, eu visse ali a minha mãe, o meu pai, minha sogra, meu sogro, todo mundo reunido ali na nossa sala e a gente podendo interagir. Mas o que Kardec fala aqui e nos chama a atenção quando ele fala que é para a gente entender que amanhã nós seremos esses médios, porque essas reuniões que nós temos hoje de Evangelho no Lar, no futuro, muito distante de nós ainda, pela essa nossa inferioridade, ela vai se dar desta forma. E nós estamos aqui para começar a treinar, iniciando, dialogando com os nossos anjos de guarda. Mas nessas reuniões futuras, segundo Kardec, nós iremos dialogar com os nossos familiares, porque desvencilhado desse corpo tão grosseiro e habitando um mundo melhor, com um corpo menos denso, a nossa visão, como ele diz aqui, que os filhos e filhas profetizarão, ou seja, a nossa sensibilidade será tão grande que nós iremos interagir como interage hoje Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco com os espíritos protetores. Que maravilha, né? Você sentar para o evangelho em casa e de repente você olhar do lado está toda a família desencarnada. Eles ali estão, vibrando pela gente, torcendo conosco, orando com a gente, depositando em nós tudo aquilo que a gente às vezes necessita para a cura, às vezes do corpo e da alma. Mas são situações em que hoje nós não enxergamos, às vezes achamos que estamos sozinhos, mas não estamos. E o que Kardec diz quando ele fala dessa intimidade desta família espírita, ele diz que até antes do espiritismo surgir, o próprio pai do Sr. G era médium ostensivo e que já dialogava com o seu pai desencarnado e os filhos com o avô. Então é alguém que vem para nos dizer como será as nossas reuniões no futuro, como será a nossa interação. Nós hoje ainda estamos nos preparando, mas a pergunta é, como está a minha relação com a espiritualidade? Porque hoje a nossa comunicação ela se dá muito mais pelo pensamento. Quando nós nos reunimos em casa, e aqui essa casa nos orienta para o Evangelho no Lar,
A gente sente a presença dos amigos, a gente não os vê, mas a gente tem uma certeza da proteção da espiritualidade na nossa casa, a gente roga a espiritualidade, as bênçãos e as proteções para nós. Mas nós estamos exercitando tudo isso. Cada vez que nós evoluímos um pouco mais, nós vamos nos desvencilhando dessa matéria grosseira. Ao ponto, diz os Espíritos, que num dado momento esse nosso corpo físico, que nós iremos reencarnar, ele será idêntico ao nosso corpo espiritual. Então a nossa sensibilidade será maior. Mas a pergunta é, com quem eu estou sintonizando hoje? Quem são os espíritos que caminham comigo? Que exercício eu estou fazendo hoje, adotando, digamos assim, essa prática de comunicabilidade? E como falando em comunicação, basta eu pensar. Eu estou pensando bem? Ou estou pensando saudável? Então, como está a nossa relação com a espiritualidade? Que nós jamais esqueçamos de que os espíritos estão por toda parte, que eles povoam infinitamente os espaços infinitos. Eles estão do nosso lado, agindo e atuando sobre nós. A pergunta que eu tenho que fazer ao sair daqui é: quem são os espíritos que eu quero que estejam ao meu lado? Se eu quero aqueles que me protegem para o bem, para o amor e para a paz, que os meus pensamentos e os meus sentimentos sejam de amor, sejam de paz, sejam de serenidade. Que o meu exercício para que eu possa me fortalecer no meu dia a dia sejam pensamentos amorosos, pensamentos voltados para o bem, para o amor, para a caridade, para a indulgência, para o perdão. E assim, quem estará do meu lado serão os espíritos que têm os mesmos sentimentos, os mesmos pensamentos. E quanto mais eu penso, quanto mais eles me ajudam, quanto mais eles me influenciam, mais rápido eu melhoro. É por isso que muitas vezes a gente empaca, né? A gente anda um pouquinho para frente, vem um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, um pouquinho para trás, porque os nossos pensamentos, eles vão intercalando. Uma hora são bons, outra hora não são tão bons, outra hora são maldosos, e assim nós vamos trocando essas experiências. Então que Jesus nos abençoe e que a gente possa refletir acerca de tudo isso. Que assim seja.